Mais um Literatos. Como vocês podem ver, nós estamos aos poucos ajeitando nossa sala aqui de gravação de vídeos, que aqui é o local onde eu toco meus instrumentos, faço minhas leituras, e graças a Deus nós estamos avançando na melhoria aqui das coisas. E nesse vídeo nós vamos estar falando mais de uma verdade sobre, onde esse quadro nós falamos, fazemos muito mais que um review, nós falamos a verdade sobre um determinado material teológico, filosófico, histórico. E no vídeo em questão nós vamos estar falando desse livro aqui, do tio Nico, Augusto Nicodemos, o que a Bíblia fala sobre oração. É um livro publicado pela Mundo Cristão. É mais um livro da série O que a Bíblia fala, né? Ele tem outro livro sobre o que a Bíblia fala sobre dinheiro, que já tem aqui uma verdade sobre o que a Bíblia fala sobre dinheiro. E aqui essa série ela é feita para falar de uma maneira resumida, de uma maneira objetiva, didática, sobre o tema em questão, nesse caso aqui, a oração. O objetivo é para falar, seja a um leigo, seja a um teólogo já experiente, sobre o tema da oração. E aqui existe uma dica que eu posso dar. Você pode fazer uma série de estudos, ou até mesmo um estudo somente bem resumido com este livro. Por quê? Porque ele tem pouco mais de 5 páginas, ele fala praticamente sobre vários dos temas fundamentais ou subtemas fundamentais relacionados à questão da oração. E, na verdade, não é um livro assim, sobre uma teologia da oração, ou um livro, sei lá, como ter respostas de oração, mas um livro falando sobre algumas perguntas, e até perguntas que nós não sabemos que devem ser respondidas sobre o tema. Então, ele vai falar, por exemplo, sobre o Pai Nosso. Qual é o real significado do Pai Nosso? Para que serve o Pai Nosso? Ele vai falar, por exemplo, por que Deus diz não às nossas orações. Porque, às vezes, Deus diz não para as nossas orações. Ele vai falar sobre um tema muito interessante aqui, que é sobre as orações imprecatórias, que gerou até uma polêmica na internet quando um pastor falou sobre quebrar a mandíbula do Lula, alegando que isso seria uma oração imprecatória. E o Nicodemos ele vai dar uma resposta sobre se a oração imprecatória ela é válida nos nossos dias, qual foi a aplicação no contexto em que Davi utiliza da oração imprecatória nos Salmos. Por exemplo, uma coisa muito interessante, ele fala bem assim, aqui, o mundanismo e a oração. Porque muitas vezes a pessoa acredita que pode ter uma vida de oração satisfatória e até mesmo com respostas vindas de Deus, mesmo vivendo uma vida de pecado. Aí ele vai ter outros temas que ele começa com o que é orar? O tema orar em nome de Jesus. O dever de orar sempre. Porque orar se Deus já sabe? Orando no Espírito, jejum e oração. Tipos de oração. Outro tema bastante interessante, orando pelas autoridades. Então, assim, são temas muito interessantes. A oração da fé, quando a Bíblia fala lá que a oração da fé salvará o enfermo, o que é que a Bíblia realmente está querendo dizer
quando fala de a oração da fé. Muito embora eu concorde e goste de boa parte da literatura do Nicodemos, eu vou discordar na parte quando ele vai falar aqui da oração do Espírito, mesmo porque ele é um autor presbiteriano, muito embora diga que não seja cessacionista, na prática a igreja presbiteriana é uma igreja cessacionista. Mas, a despeito dessa questão, eu acredito que esse livro é extremamente interessante. E o que eu acho interessante, mais interessante nesse livro, e necessário, e que me suscitou a reflexão, é o seguinte, é aquilo que geralmente eu falo para todos. Você não precisa de um calhamaço de 600, de 500, de 400 páginas para entender o tema ou para começar a ler sobre aquele tema. Primeiro, nós começamos por leituras menores, didáticas, e à medida que vamos avançando e tendo hábito, nós vamos por leituras maiores, com mais páginas. E às vezes essas leituras maiores com mais páginas, elas não vão ter aquilo que um livro como esse tem. Por exemplo, será que você vai encontrar em algum outro livro o tema da oração imprecatória? Entendeu? Então, assim, esse livro você vai ler numa sentada, em um dia, em algumas horas você pode ler. Você pode ler pulando os temas, lendo logo o tema que você acha interessante, porque são uma coleção de ensaios que não necessariamente precisa ser lida numa determinada ordem. E utilíssimo, porque você pode estar lendo diversas vezes, entendeu? Você pode estar lendo diversas vezes para absorver de uma maneira mais profunda. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Eu acredito que o único ponto negativo seria este sobre a questão da oração no Espírito, que a minha visão diverge do autor, mas ainda assim, pelo que ele se propõe e pelo preço que ele custa, ele é um livro extremamente interessante. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Fica aí o nosso Pix para contribuições e até a próxima.